plenário do Supremo não aceitou a denúncia contra um deputado federal. Ele era acusado de fraude em financiamentos. Os ministros entenderam que não havia provas para o recebimento da denúncia. Os ministros também iniciaram o julgamento de 2 recursos de empresas aéreas estrangeiras condenadas por tribunais de justiça. As empresas são contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos e querem as penas baseadas no Tratado de Varsóvia, assinado pelo Brasil na década de 30 e que regula o transporte aéreo internacional. O recurso foi apresentado pela empresa aérea Air France contra a decisão do TJ do Rio de Janeiro. O tribunal condenou a companhia a pagar danos materiais a uma passageira que teve a bagagem extraviada após uma viagem. Segundo a Air France, o caso deveria ser analisado com base na Convenção de Varsóvia e não no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Desde 1931, o Brasil é signatário da convenção que estabelece regras relativas ao transporte aéreo internacional. Naquela oportunidade, a Corte dispôs sobre a prescrição que estava prevista no Código de Defesa do Consumidor e também na Convenção de Varsóvia. Os 2 diplomas dispunham sobre a prescrição. Um dizia Código do Consumidor, prescrição de 5 anos, e Convenção de Varsóvia, prescrição de 2 anos. E prevaleceu a Convenção de Varsóvia. Neste caso, o Código do Consumidor, ele não dispõe sobre o critério de indenização. Então, não tem como não se aplicar a Convenção de Varsóvia por ser específica, sequer conflitando com o Código do Consumidor nesse aspecto. Já o Procurador-Geral da República defendeu que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não o estabelecido no Tratado Internacional. Não me parece lógico que, num regime constitucional deste porte, em que se desenha desta forma a defesa do cidadão consumidor reconhecido como vulnerável e hipossuficiente numa relação de consumo, que na aplicação de normas infraconstitucionais devemos escolher aquela que menor proteção lhe atribui. Não me parece que esta interpretação seja compatível com uma interpretação razoável da aplicação da norma segundo a Constituição da República. O relator, ministro Gilmar Mendes, fez referência a um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público de que o Código do Consumidor é a norma mais recente. Para ele, esse critério não pode ser utilizado e, no caso analisado, afirmou que a Convenção deve sim prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor por ser uma norma considerada especial em relação ao tema em debate. A limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se porque a disposição do artigo 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral e também porque a imposição de limites quantitativos pré-estabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado nos casos de reparação por dano moral. O plenário também começou a analisar outro caso envolvendo o Tratado Internacional e companhia aérea. Uma decisão da Justiça Paulista manteve condenação da Air Canada a pagar R$6 mil de indenização por danos morais a uma passageira devido ao atraso de 12 horas em voo internacional. A empresa pedia que fosse aplicada a prescrição conforme prazo fixado na Convenção de Varsóvia. O relator desse recurso foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou o pedido. Após o voto do ministro Teori Zavascki, acompanhando os relatores nos 2 casos, a ministra Rosa Weber pediu vista. Estava aqui pensando em acionar o artigo 178 da Constituição justamente para concluir que, a despeito dessas circunstâncias e dessas peculiaridades que acabei de me referir, eu contaria na linha defendida pelo ministro Luiz Roberto. E aí o ministro Teori fez algumas considerações que me levam de vista regimental.
Se prevalecer o entendimento dos relatores, nos 2 casos haverá limites para o valor de indenização a ser paga. Também na sessão dessa quinta, os ministros rejeitaram uma denúncia contra o deputado federal Carlos do Carmo Andrade Melles. O parlamentar e outras pessoas são acusados de fraude na obtenção de um financiamento de mais de R$310 mil com o Banco do Brasil para cooperativas. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou que não ficou comprovada a participação do deputado. Já os demais, que não têm prerrogativa de foro, devem ser julgados pelas instâncias inferiores. A decisão foi unânime. Também na área penal, por maioria, o plenário absolveu a deputada Aline Correia e outros 3 acusados. Eles respondiam a uma ação penal por supostamente ter deixado de recolher, no prazo legal, contribuições previdenciárias de empregados. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que votou para que os demais acusados sem foro fossem julgados pela Justiça de primeiro grau.